Agora, eu vou mudar de corpo e prova para a gente fazer a leitura, no caso aqui, continuar a leitura de outro corpo e prova, que nesse caso aqui, eu mexo ele com, no caso aí, estou medindo a raiz dele, né? A abertura da raiz, né? E o bisel, tá? Ok? Então, eu estou aqui medindo aqui e eu vou estar colocando aqui numa altura, tá? E eu vou também estar utilizando, né, o calibre para medir o quê? Eu meço também com esse calibre, né? Nesse caso, eu meço abertura, né, de raiz. Observem, né? Eu estou colocando os calibres, né, 90 graus, certo? Tá? Dentro da abertura, e eu tenho aqui algumas medidas que eu acompanho, né? Que tem aqui de meio milímetro aqui, no máximo aqui chega até 3,5 de largura, né? De abertura. Então, vem aqui, eu tenho uma região aqui que eu vou estar medindo e eu vou estar simplesmente me preocupando se esta lateral aqui está esquadrejada com a base e fazer a leitura. Nesse caso aqui, a medida aqui deu 2 milímetros, ok? Eu posso também estar utilizando esse calibre para medir o quê? Ângulo do bisel, tá? Como que eu faço isso? Vem aqui, eu faço uso de alguns cálculos, né? Justamente para eu conseguir fazer a leitura perfeita. Então, eu posso muito bem chegar aqui, né? Nesse caso aqui, ó, tá? E fazer a leitura do ângulo do bisel, né? Ainda falta alguma coisinha, um pouquinho mais de altura aqui, né? Para estar realmente uma folhinha a mais aqui, né? Para estar chegando na altura correta, tá? Necessária a leitura, tá? Eu vou simplesmente alinhar os calços, né? Alinho os calços, né? E faço a leitura. Observem que está bem assentado entre o calço que eu coloquei. Então, por isso que esse calibre chama-se, né, de múltipla finalidade, né? Tá? Então, eu posso fazer leitura de grau, né? Abertura da raiz e também a medida da perna e também, lógico, altura de solda. Eu posso também estar utilizando para fazer a altura da solda, tá? Então, nesse caso aqui, eu também posso estar utilizando para medir ângulo, né? Um instrumento que a gente conhece há muito tempo, né? Em sala de aula aí, desde a época do fundamental do ensino médio, que a gente conhece esse instrumento aqui que nos chama um transferidor de grau, tá? Então, eu posso também estar colocando o instrumento aqui para tirar a prova, tá? Então, esse instrumento aqui, ele é próprio para medir ângulo, certo? Então, nesse caso aqui, ó, né? Nesse caso especificamente aqui, eu vou precisar de um cálcio maior, né? Vem aqui, utilizo de um cálcio maior e verifico se eu consigo fazer a leitura correta, né? Então, vem aqui, ainda está alto, né? Não, deu certo. Olha, deu certo, maravilha. Ó, observe, pessoal. Então, nesse caso aqui, né? Observem é o seguinte, ó. Lembra que eu comentei de fazer a leitura contrária? Aqui está 90, certo? Então, eu faço a leitura de onde, pessoal? Daqui para lá. Se eu for, ó, imagina, ó, vamos fazer a prova aqui, ó, tá? Então, eu estou 90 graus aqui, né? Tá? Certo? 90 graus. E eu estou medindo o ângulo. Então, eu vou descer, né? Ó, vou descendo o instrumento, tá? Tá? Então, o instrumento vai descer de 90 né? Para o ângulo que é dado, né? Certo? Então, nesse caso aqui, né? Nesse caso aqui, 49 graus. Então, eu conto ali a casinha, né? 90, 80, né? 10, 80, 70, 20, 30, né? 40 graus.
Então, eu tenho aqui a leitura, né? Vamos fazer a leitura correta aqui, ó. Né? 10, 20, 30, né? Deu 39 e uns quebradinhos, ó. Tá vendo? Então, eu posso fazer também, né? O uso, né? O uso desse instrumento para estar fazendo, medindo o ângulo do bisel, tá bom?